Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu vivi todas as minhas fases bem vividas, assim. Tipo, quando a gente fez sucesso eu era jovem, com 21 anos, 23, o Marlon. E, pô, a gente curtiu pra caramba, a gente fez tudo que a gente queria fazer, devia fazer como artista, a gente fez, viveu. E o que me fez, literalmente, parar com a minha carreira no meio do caminho foi, primeiro de tudo, que a gente vai cansando com o tempo, mas é que eu queria viver essa história com a minha família e com as palavras do meu irmão, que tem uma filha de 24 anos e um filho de 17, ele fala assim, se eu pudesse voltar no tempo, isso nós no auge do sucesso, depois de 10 anos, sabe? Eu abriria mão da minha carreira para ter vivido a minha história com meus filhos. Porque os filhos deles eram de Criciúma, né? Ele se separou no meio do caminho, por causa, né, da nossa carreira, da nossa vida louca. E ele sempre falou isso. E ele sempre falou pra mim, ele falou, Michael, contigo se tiver um filho, cara, vive a tua história com teu filho. Então isso sempre me marcou. E eu sempre vivia e via, presenciava ele chorando, feliz com os shows, mas triste com essa ausência desse laço que ele tinha com os filhos dele. Então isso foi muito fundamental pra mim. Assim. Aí quando teve a sua filha, você parou? Como que foi isso aí? Então, na verdade, não é que eu parei. Eu comecei a parar. Entendi. Entendeu? Claro, tipo, imagino. Porque eu não podia... Eu tinha contrato com gravador, eu tinha contrato com escritório, tem o meu irmão, né? Tem a nossa história de vida. Então, a minha filha nasceu em 2014 e eu parei em 2017. A gente foi escalonando, assim. Eu fui dizendo, eu quero um final de semana, eu quero isso, eu quero aquilo. E daí ele, não, isso aqui sim. Aí depois a gente via que não pagava a conta, que não, né, precisava ter um número maior de fluxo. Então vamos fazer temporadas. Até que chegou uma hora que eu falei, a gente encerra aqui. Ele foi fazendo outras coisas e eu fui permitindo, justamente porque eu queria que esse processo fosse lentamente, para não ser doloroso nem para mim nem para ele. Mas ficaram na estrada uns 30 anos? A gente começou em 84 e a gente foi até 2017. Isso foi 33 anos. Tá bom, né? Tá bom, né? É que vocês começaram muito jovem, né, meu? Isso. Você falou, seu pai tinha uma pira muito louca, né? Cara, o teu pai é tipo... Empreendedor. O pai do... Empreendedor. Pai do Michael Jackson. Teu nome é Maicon? Maicon. Mas é Maicon de quê? É Maicon Fábio. Maicon Fábio. Teu irmão é Marlon Fabrício. Isso porque há 40 anos... Não que a gente tenha 40 anos, mas há 40 anos atrás... Os nossos pais queriam ter 2 filhos que cantassem, que fossem 2 meninos, que fosse um ia chamar Marlon, outro Michael, ou Fábio e Fabrício, porque tinha que ser nome de batismo, porque na época as duplas não tinham nome de batismo, era sempre nome artístico. Mas como o Marlon e o Michael era muito forte, assim, na época, e muito gringo, e ele ficou com medo e botou um Fábio e Fabrício. Que é pra garantir, Que é pra garantir que, tipo, teremos tinha um nome de batismo. Um nome comercialzão pra legal, parada. né, cara? Pô, é uma visão incrível. futurista E assim, da parada, né? E o interessante é que deu certo. Porque podia não dar certo. Mas deu certo pra caralho. Deu certo pra caralho. E deu certo com o Marlon e Michael, né? Com o Marlon e Michael. Engraçado, na hora que você estava começando, não teve rejeição esses nomes? Como que foi? Não. Então foi só uma pira que não realmente transcendeu em nada. Não. Daria. Porque depois foram vindo... Os nomes foram modernizando também, né? Entendi. Entendeu? Então, tipo, isso já virou um nome natural, assim. As pessoas não tinham essa... Como que foi crescer com... Parece, tipo, aqueles caras que treinam o filho pra ser campeão de xadrez, tá ligado? E aí eu vi uma entrevista de um cara que falou que gênios, eles não nascem. Gênios são criados. Ele pegou a filha dele e falou, mano, isso vai ser genial. Aí pegou e colocou ela em todos os cursos, não sei o quê. E hoje ela é, tipo, campeã de xadrez, campeã de não sei o quê. Faz... Como que ela sendo uma família que o seu pai já tem um futuro pra você na cabeça dele, assim? Eu não faço a menor ideia. Sabe por quê? Porque, pra mim, eu só me vi fazendo isso a vida inteira. E não é que eu fui condicionado a isso. Tipo, é igual às vezes um pai fala pro filho, tu vai ser médico. Não, o que eu me lembro da minha vida é cantando. Entendeu? Então, tipo, eu comecei a cantar com 3 anos de idade. Então, não é ensinamento. Não se ensina uma criança de 3 anos a cantar. E a brincadeira começou porque o meu irmão foi na televisão com 5 anos de idade e eu em casa, que não sabia nem falar direito. Quando o meu irmão chegou com meu pai, eu falei assim, eu também sei cantar. Não sabia nem falar, né? Daí o pai falou, pô, tu não sabe nem falar, meu filho. Ele falou, sei, então canta. Fuscão preto, você é feito de aço. Ele falou, ué, tipo, sabe cantar mesmo? Tipo, eu nunca te vi cantando. Foi natural. Natural. Então, tipo, isso é o que eles me contam, né? Porque eu não lembro disso. Então, não é uma coisa forçada, é uma coisa que foi natural, que aconteceu, assim. Porque tem um medo, né? Assim, porque tem muitas dessas histórias do pai que tem uma visão pro filho e não deixa o filho ter a liberdade dele. Mas não foi esse caso que você tá falando. Não. Nem queria puxar pra esse lado, mas tem isso. Não, o que a gente tinha era assim, era a frustração de não conseguir honrar o que ele queria da gente. Porque a gente queria aquilo também. A gente queria
cantar, a gente queria fazer o melhor por ele, porque aquilo era uma coisa que era o legado dele pra nossa vida, né? O que seu pai fazia? Meu pai era cantor. Era cantor também, entendi. Mas o meu pai ele chegou a gravar 2 LPs como artista e tinha uma dupla com o irmão dele. Então, tipo, isso tava meio imbuído na família. Minha mãe também cantava, eles cantavam em circo, meu pai e minha mãe. Então, tipo, eu cresci no meio de música, né? Tu falou que cantou com novão também, um bagulho assim, não sei se era circo, mas tal. Qual foi a primeira parada que tu viajou pra cantar? Quando eu tinha 5 anos, quando a gente gravou esse disco com o nosso pai, a gente foi com a caravana do Bolinha. O Bolinha na época era o programa da Band, era o Faustão hoje em dia, né? Pode crer. O programa top que tinha na época. Então ele saía em caravana de shows. Então a gente, como era muito jovem, 5, 7 anos, a gente era uma atração desse programa. A gente foi no programa, fez. Até hoje eu nunca achei essa imagem. Será que a gente já existe? Procurou, isso deve existir, mas isso deve é de 84, né, cara? Num porão de alguma Deve estar em algum rádio, porão. de alguma de TV, né? De TV. Uma TV, TV Band, faz era sentido. TV Band. Então, tipo, agora esse arquivo morto deles é que a gente nunca conseguiu, a gente já tentou procurar. Pô, estagiário aí que tá vendo essa conversa, Lá na mano. Band. Pô, você sabe que fita é essa, velho. Traz pra gente aí. Seria Entre espetacular, em contato cara. com o Seria Maicon espetacular. aí, cara. Mas tu procurou mesmo essa porra? Então, a gente foi várias vezes na Band, né? A gente fazia, na época, vários programas. E a gente sempre comentava. Não era uma coisa tipo, eu vou lá Mas a gente sempre perguntava, se alguém souber... Pô, a gente sempre comunicou isso. Lá né, que a gente dentro, fez. né? Lá dentro, Mas não... Nada. Assim, a gente nunca foi pontualmente dentro dos arquivos mortos da Band, né? Não, a gente não... Mas que loucura, hein? Você tá tão cedo aí já nessa parada, assim. É meio Sandy Júnior, tá ligado? Isso. É literalmente, né? É literalmente isso. Só que com um pai não famoso. O nosso caso a gente não tinha um chororó. Eles tiveram uma vantagem. Chororó, Costa Quente, né? Porra, é incrível. Boa. Né? Ser filho do Chororó facilita muito. Ser filho do Zezé de Camargo facilita muito, né? Do Leonardo facilita muito. Agora ser seu filho também. Agora ser meu filho, lógico, tipo... A gente conseguiu, mas o nosso pai era anônimo total, era coisa da região ali, da cidade dele. Ele gravou, tinha uma competência absurda musical, era um baita compositor, né? Então ele instruiu muito isso. E ao longo da nossa vida... Hoje em dia eu mexo com compositores, sabe? Com grandes artistas. E ao longo da nossa vida, o nosso pai sempre foi nossa referência. Então eu queria agradar o nosso pai. E o Mardo também. Aí eu lembro que ele era um baita compositor. Cantava muito, tocava muito, pá. E daí eu queria compor também. E comecei com 12 anos de idade. E cara, via, fazia, e ele era bem autoritário, assim, né? Então ele não tinha essa de, vou te agradar porque tu é meu filho. Ele dizia, quando tu fizer uma música... eu te digo que é uma música. Enquanto isso, vai ser só mais uma música. E eu compunha, pai, ouve essa música. Ele, só mais uma música. Pô, pai, ouve essa música aqui. Só mais uma música. E foi assim dos meus 14 até os meus 17 anos de idade, cara. Nunca ele ouvia de novo uma segunda vez a música. Eu dizia, gostei disso, gostei daquilo. Era sempre enfático, assim, dizia. Só mais uma música. Não te dava muito uma direção do que dava esse feeling pra ele? Não. Às vezes ele nem sabia explicar, mas ele tinha o feeling. Porque música é isso. A gente não... eu componho. E às vezes eu ouço alguma coisa e falo assim, não gostei, não gostei, tipo, isso eu gostei, mas eu não sei identificar por que gostei daquilo. Entendeu? E às vezes era o método dele. E eu lembro que uma vez, que foi a primeira música, ele falou assim, isso é uma música. Foi quando eu tinha 17 anos de idade. Você lembra que música foi essa? Claro, eu gravei a música, foi a nossa segunda música de trabalho em 2001, olha só, depois quando eu tinha 21 anos. Caralho! A música era Tá Na Cara. Daí eu lembro que eu lembro até hoje da cena, assim, é muito louco isso, cara. Eu lembro da cena lá num quartinho, na dependência que tinha da casa da mãe, aí eu tocando a música e ele fumando cigarro, daqui a pouco ele saiu. E não falou nada. Eu falei, puta, só mais uma música, né? Mas ele sempre falou, filho, só mais uma música. Sempre enfático, né? Daqui a pouco ele saiu, fumou o cigarro, voltou e falou, canta essa música em japonês aí, filho. Eu falei, que música? Pai, essa tal de Tá Na Cara. Eu cantei, a música é tá na cara que você não me esqueceu, tá na cara que o seu amor sorveu, tá na cara, dá pra ver no seu olhar, no jeito de falar. Música. Sim, a gente estourou ela em 2001. Pode crer. Depois da Pute Amar Assim foi ela. Aí quando ele falou, quando eu terminei a música, ele falou assim, isso é uma música. Porra, fiquei... olha aqui, cara. Arrepio, cara, de lembrar da cena. Anos, né? Esperando então, tipo, isso, né? Isso tudo construiu a nossa vida, né, cara? Construiu a nossa vida. Ali eu senti que, eu conquistei alguma coisa no cara que é a minha referência. Eu não tinha outras referências, eu não tinha um mundo lá fora, eu tinha só aquele cara dentro de casa. E ele tava certíssimo, né, cara? E sabe o que é mais louco? Que eu lembro até hoje, ainda agora eu me arrepio aqui de dentro, cara. Ó. Olha aqui. Eu lembro que nosso pai faleceu em 2002, no auge do nosso sucesso. E a gente fala isso abertamente, que se o nosso pai não tivesse visto o nosso sucesso, a gente não faria questão de fazer sucesso. Porque era pra ele. Uhum. E eu lembro que aí a gente, aquela loucura de show, música, a gente começou a compor junto, e ele falava, filho,
Eu começo a música, tu faz o refrão, porque, pá, o refrão é o coração da música e tu tá mais na frente que o pai. Eu falei, pá, que legal, né, cara? Claro, pai, parece parceria. Eu lembro que eu cheguei 1 mês antes dele falecer, ele chegou e falou, filho, ó, ouve essa música que o pai fez. Ele fez a música, pá, pá, cara, o que eu vou dizer pro meu pai, né? Só mais uma música. Falei isso. A única vez na minha vida que eu falei isso pra ele. Falei, tu quer que eu seja sincero, pai? Ele falou, quero. Falei, só mais uma música. Ele fez o que eu fazia. Ele pegou o papel, rasgou e jogou fora. E eu falei, não. Ele falou, não, tu tem razão. Foi só mais uma música. E daí depois eu não tive mais a oportunidade de ver ele, né? Foi a última vez que eu vi. Teve essa cena como se tivesse fechado uma situação, tipo assim, puta, de repente a gente tava de igual pra igual. Pode crer. Como Sim, profissional, saca? Sim. Até eu arrepiei aqui Isso, cara. Pô, então isso é como essa sensação de a minha missão foi cumprida. Como filho, artista. Então olha que fabuloso, né, cara? Sim, Porra, pô, eu é me bonita sinto essa honrado história. com isso demais. Cara, Então, sim. missão cumprida, assim, em relação a essa etapa da minha vida, assim, essa fase. Muito foda, caralho. E teu pai era um cara também bastante foda, cara, pelo que tu tá falando aí. Porque assim, o jeito que ele acertou, que aquela porra lá era uma música, ele acertou pra caralho. Ele tinha um feeling dentro Não, dele, ele tinha. É aquilo, cara, nunca saiu de dentro do mundo dele, mas sabia exatamente o que o mundo precisava da gente. Aham. E era uma coisa que eu lembro que a gente, quando é artista, a gente tem as nossas referências, correto? Todo mundo tem. Todo mundo tem seus ídolos. Aham. E eu lembro que quando eu cantava, que eu imitava qualquer trejeito de qualquer artista que eu gostava, por exemplo, a gente sempre foi fã do Christian Ralph. Então se eu fizesse qualquer que ele fazia, meu pai dizia, não faz igual o Christian Ralph. Tu não é o Christian nem o Ralph. Tu é o Michael. Então ele sempre obrigou a gente a ter a nossa metodologia de cantar. Ele falou, ó, Tua própria identidade. e ele sempre usava, tipo, tem um espaço, um só pro Zezé, um espaço pro Chitãozinho, não tem espaço pra 2 de nenhum deles, mas tem um espaço pro Mário Michael.